Boa noite a todos, encarnados, desencarnados. Eu vou ler hoje o livro O Médico Jesus, José Carlos de Luca. Sem preocupação. Para que os nossos irmãos convalescentes apresentem melhoras expressivas e seguras, pedindo-lhes de nossa parte manterem o pensamento a cavaleiro de preocupações absolventes, a fim de que as suas energias se refaçam com a solidez necessária. Bezerra de Menezes. Evite a preocupação, pois ela consome nossas melhores energias, que antes deveriam ser canalizadas para a resolução das dificuldades orgânicas. A preocupação gera tensão e ansiedade, cujas emoções aumentam a produção dos hormônios responsáveis pelo estresse, sem que estejam com a mente livre de temores. Dificultaremos qualquer processo de cura. Diante de um problema, avalie. Se algo puder ser feito, faça logo e não se preocupe. Muitas pessoas vivem preocupadas com os problemas e doenças, mas estão com as mãos desocupadas e com as horas vazias de tédio. Deus jamais fará algo que nós mesmos já temos condições de fazer. Em regra, quem muito se preocupa, pouco se ocupa. Todavia, se não mais puder ser feito, também não há razão para se preocupar, porque a resolução do problema já não está mais em suas mãos. Nesse caso, deite-se e vá dormir, pois Deus permanece acordado, trabalhando pelo melhor em seu benefício. No relaxamento está a cura para muitas das nossas enfermidades. Relaxar é soltar os pensamentos de temor, deixando que eles se afastem de você como um balão que se perde no céu. Todas as nossas aflições são frutos de determinados pensamentos. E pensamentos é algo que podemos mudar a qualquer tempo. Por que pensar no pior se você pode pensar no melhor? Por que acreditar na doença e não na saúde? Por que não deixar que a sabedoria divina que habita em você realize o trabalho de cura? Por que você não dá mais chances a Deus? Obrigado a todos. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos nessa casa de oração. Como disse a mensagem, a maior parte dos nossos conflitos está nos nossos pensamentos, aquilo que a gente não quer resolver. Não que não quer resolver do nosso jeito. A gente quer tomar o remédio do outro, não aquele remédio que nós precisamos tomar, que muitas das vezes é muito amargo, mas é o ideal para a nossa saúde. Então, convido a todos a fechar os nossos olhos, serenar a nossa mente, para receber o amparo espiritual. Vamos imaginar a nossa Mãe Maria estendendo a mão sobre as nossas cabeças, derramando do seu laboratório divino o bálsamo necessário para cada um de nós aqui presente, encarnados e desencarnados. E a pedido da sua Mãe Maria, que ela possa interceder diante do seu Filho Jesus, para que Ele continue nos abençoando, que a misericórdia divina esteja presente em nossos corações. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como
como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra, Pai, de todo mal, que assim seja. E assim pedimos permissão para darmos por aberto a palestra doutrinária da noite de hoje, e essa noite com a nossa irmã Adriana. Que Deus te abençoe, que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Que a doce paz de Jesus esteja com todos nós, encarnados e desencarnados, necessitados que somos. Nós vamos trabalhar um tema que nós ouvíamos no tempo da Igreja Católica, no tempo de comunhão. Esse foi no tempo de muitos que aqui estão, não é? Então, nós vamos trabalhar a parábola do filho pródigo, que está lá em Lucas, capítulo 15, de 11 a 32. E aí, nós conhecemos pela Igreja Católica que um pai tinha 2 filhos e um deles chegou para o pai, pediu toda a sua herança. O pai lhe deu, e ele saiu pelo mundo a gastar o dinheiro do pai. E aí, somente quando o dinheiro acaba é que ele se dá conta do que ele havia deixado para trás. Mas, quero dizer para vocês, antes de qualquer outra coisa, esta parábola, como várias outras, está nesse livro fantástico, que faz um resumo das parábolas de uma forma terapêutica, ao qual nós nunca havíamos visto. Então, Alírio de Cirqueira Filho traz para nós a parábola na visão ao qual Jesus queria nos colocar. E aí, ele diz assim: eu vou ser fiel ao meu caderno, que não me deixa, não acaba a bateria, nada, não me faz passar vergonha, nada. Eu resolvi, estou no tempo da faculdade, que diz assim: mas se nos aprofundarmos, veremos que há um convite nessa parábola. Qual é o convite da parábola? O filho pródigo saiu pelo mundo a gastar o dinheiro do pai, e só depois que ficou sem o dinheiro, que dividia com os porcos, onde ele foi trabalhar, a comida dos porcos. E ele se deu conta de que na casa do pai havia fartura para todos os empregados, e ele não tinha necessidade lá. Nenhum funcionário do seu pai tinha necessidade de comer a comida dos porcos. Isso porque lá em Roma houve uma época em que a escassez de comida foi muito grande. Então, não tinha comida para dar aos funcionários, eles tinham que comer o mesmo que davam aos animais. Imaginem isso. Ele pensava quando estava dando comida aos porcos: meu Deus, o que eu perdi? Porque eu deixei tudo para trás. E Alírio traz dessa forma maravilhosa, a qual nós vamos entrar dentro dela agora. Então, esse convite ao equilíbrio existencial proveniente do amor e da prática das leis divinas presente aonde? Na nossa consciência. A lei de amor, de justiça e de caridade, as quais estão dentro de nós. Costumamos dizer que nós soubemos quando estamos sendo amorosos, justos ou caridosos. Tanto que, quando não cumprimentamos um vizinho porque não queremos falar com ele naquele dia, nós sabemos que erramos. Sim ou não? Sim. Nós sabemos quando estamos errando, porque nós temos a centelha divina dentro de nós. Então, soubemos o certo ou o errado. Da mesma forma, o filho, ele pediu o que ele se achava de direito, porque de direito ele não o tinha.
porque não era dele, era do pai. O pai gentilmente atendeu ao filho e o filho saiu pelo mundo a gastar em tudo ao qual, quando a pessoa tem dinheiro, se perde. Ou a gente compra muito sapatinho, ou a gente compra muita roupinha, e aí a gente se perde. Depois, ai, por que eu fiz isso tudo? Meu Deus, sofremos ou não? O filho da mesma forma. Então, se nós não estivermos ligados a estas leis divinas, envolvidos dentro dela, não estaremos equilibrados no rumo da porta estreita. Qual é a porta estreita? É a porta da moral, da ética, ao qual nós sabemos muito bem qual é. Então, as leis divinas fazem parte da nossa vida diária. Então, a parábola nos leva ao quê? Ao autoconhecimento. O que Jesus quis nos dizer? Conheça-te a ti mesmo. Vem para dentro de ti. Saiba quem verdadeiramente você é. O encontro da criatura com a sua própria essência. Por consequência, com o Criador, que é a nossa essência. Então, o filho mais novo solicita essa herança e vai para o mundo. Gasta tudo, volta. Sobre as consequências de suas ações. Caindo, desperta, lembra da casa do pai, onde os empregados eram super bem tratados. O pai, como todos nós, que recebemos um filho quando ele retorna de braços abertos. O pai tinha aquele filho como um perdido. Imagina nós, o filho sai pelo mundo, o coração aperta. Quando vimos aquele filho chegar, lá no portão, um maltrapilho. O que importa é o nosso filho. O que nós fizemos, o recebemos de braços abertos. E assim, o pai o recebe com toda a sua compaixão. Já o irmão mais velho, o que faz? Vira as costas para esse filho, principalmente para o pai. Por quê? Como o pai vai dar tudo de volta a um filho que gastou tudo que era dele? O irmão estava preocupado com o que o pai perdera? Preocupado com o pai? Com o irmão? Não. Preocupado com ele mesmo, porque ele dividiu o que também era do filho. Então, vejam, com quem todos estavam preocupados? Consigo mesmo. O filho, quando pediu dinheiro para ir, o pai, com o amor que ele tinha pelo filho, o filho mais velho com a herança que também era dele, hipoteticamente falando, porque nada é dos filhos. O pai estava vivo, correto? Então, qual o objetivo da parábola do filho pródigo? É mostrar para nós que somos diferentes de caráter. Cada um de nós é um nesse universo. E que somos iguais aos filhos, todos nós. E quem somos nós? Somos o filho pródigo, todos nós. E qual é o equilíbrio existencial deste contexto? Olha como Jesus foi sábio. O contexto da parábola do filho pródigo é o desenvolvimento humano. Nós que erramos, e o que Deus faz com nós? Nos recebe de braços abertos.
Então, a Lírio nos traz dessa forma fantástica, que foi a forma que Jesus quis dizer, mas que naquele tempo e até tanto tempo a gente não entendia. Sabe por quê? Porque a gente precisa de alguém para esmiuçar para nós, para que seja entendível aos nossos ouvidos, corações, mente. Então, para nós entendermos melhor, o filho pródigo, ainda indo para a terra longínqua, o que ele representa dentro da parábola? Ele representa a afronta às leis divinas, de amor, justiça e caridade, principalmente a lei de amor, presentes aonde? Na nossa consciência. Ele indo embora é uma afronta à casa do Pai. Quem é o Pai? Nós vamos chegar lá. O filho pródigo, na volta para casa do Pai, ele é um sentido existencial que ele volta atrás. É o nosso sentido de quando nós estamos perdidos, nós voltamos para Deus. Nós nos ajoelhamos, pedimos perdão, nós estamos errados e erramos e podemos errar? Podemos! Podemos ir para a terra longínqua? Com certeza! Todos nós podemos, porque todos nós arriscamos. E Deus sabia disso, Jesus sabia disso. Que nós não somos perfeitos. Perfeito só é Deus. E Ele nos conhece. Então, a casa do Pai representa essa ligação divina, a essência divina, que todos nós somos por essa centelha divina que recebemos. Quando nascemos, recebemos essa gota, como se fosse uma vara mágica, e nós temos ela dentro de nós. E sabemos tudo. No sentido do certo e do errado. No sentido do amor, quando estamos sendo justos ou caridosos. Porque de anjo, só o jeitinho de andar. E olha lá. Então, o Pai representa Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Deus, como o Pai nesta casa, sabe os erros do seu filho, mas Ele respeita o livre-arbítrio. E todos vocês que aqui estão já ouviram falar que todos nós que temos o nosso anjo de guarda, quando cometemos qualquer tipo de erro, eles apenas se afastam. E quando nós nos arrependemos, eles voltam. Porque eles não opinam. A escolha é nossa. Nós temos o livre-arbítrio, que são as nossas escolhas. Então, a parábola trabalha especialmente o vazio existencial que temos muitas das vezes dentro de nós. Porque não nos entregamos verdadeiramente a Deus. Só quando estamos arrependidos, doídos, fragilizados, é que muitas vezes lembramos dele. Ela trabalha também o abandono existencial, que muitas das vezes nos abandonamos. Ela trabalha o isolamento existencial. Eu não quero conviver com ninguém. Quero ficar aqui, quieto, no meu canto, com a minha dor, porque é minha, eu já comprei ela. O ser espiritual, na atitude do filho mais novo, causado pela doença espiritual, dando vazão ao orgulho e ao egoísmo. Eu sou jovem, eu quero experimentar, eu quero ir e eu posso. Pode.
um direito de todos nós. Mas de que forma eu vou? De que forma eu volto? O que eu fiz? Como eu fiz? Eu tenho que trazer isso para mim e trabalhar da melhor forma para o meu crescimento. Qual é a nossa grande finalidade? Evoluir. Voltar para amanhã? Não. Daqui para frente. É difícil? É fácil? Não, é difícil. É um trabalho existencial cada dia. Então, o despertar da consciência é que a Lírio nos traz, principalmente para que a gente tenha percepção de nós mesmos. Como eu estou sendo? Que esposa eu estou sendo? Que filho estou sendo? Que pai eu estou sendo? Que irmão eu estou sendo? Eu venho ao centro espírita, mas não quero comprometimento. E o centro espírita necessita de trabalhadores. Então, toda vez que eu não quero, eu estou deixando de fazer o quê? Acolher outras pessoas que precisam, porque eu já precisei. Já entrei por aquela porta, um trapo humano. Fui tão ajudada que hoje estou aqui. Eu ainda tremo para fazer palestra, mas ó, sorria. Cara de paisagem. Já fizeram? Façam quando tiver medo. Façam quando o joelho tremer também. E assim nós vamos. Todos temos dificuldade, mas vamos sofrer com dignidade. Essa é a grande questão. Então, o despertar da consciência é muito importante. O despertar no sentido de quem sou eu? O que eu estou fazendo? De que forma eu estou fazendo? Eu estou sendo integral? Comprometido? Como eu estou sendo? Eu sei. Haroldo Dutra Dias tem uma palestra que eu indico para todo mundo por onde eu vou. Quem sou eu? Assistam. Quem sou eu? Porque você sabe verdadeiramente quem você é? Sabe? Eu sei. Nós sabemos. Nós só vestimos assim uma carapaça de bonitões e nós vamos, mas nós sabemos. Tudo que nós somos capazes de fazer de bom ou de ruim, nós sabemos. Não precisa. Haroldo também diz, quando fizer a oração, ele tem outra palestra, Pai Nosso. Tem outra palestra que diz, nem pede nada, ele sabe tudo. Quando você vai abrir a boca, ele diz, já te conheço. Ele fala, não sou eu não, gente. Não é a Adriana que está falando. Até eu não peço muita coisa, só agradeço, porque até uma vergonha. Porque ele me conhece. Ele sabe do que eu preciso. Mas, então precisamos ter o dever consciencial de viver em serenidade. De ser calmo, brando, sereno. Ai daquele que cometer o escândalo, já ouviram? Então vamos de serenidade, que é mais agradável. Aí nós podemos sorrir novamente. Então, ele também nos diz que o mal é o veículo para chegarmos ao bem. E a essência divina que está em nós. Porque se nós não sofrermos verdadeiramente, como que nós vamos despertar? Porque muitas das vezes a gente não se dá conta, não é? A gente está sofrendo, mas se acha fragilizado ou que não merece aquele sofrimento, não é? A gente não tem essa noção de que o mal
para expurgar, sabe? Para melhorar, para renovar, para fortalecer. A gente não tem essa noção, mas a gente deveria ter. Obrigada, Senhor, por esse momento. Eu te agradeço por eu estar vivendo este momento, porque este momento vai fazer com que eu floresça como uma borboleta. Essa é a consciência que nós precisamos ter, mas é tão complicado porque nós estamos tão envolvidos dentro de nós que nós não nos damos conta. Então, se nós nos percebemos como este filho pródigo que voltou, se arrependeu, foi acolhido, se fortaleceu e vai seguir no caminho de consciência de que aquele pai, aquela casa, aquele irmão são a sua morada, não é diferente? Não é acolhedor para nós? É acolhedor. Então nós necessitamos, precisamos nos ver dessa forma. Estamos no melhor lugar, na melhor casa, no melhor lar, com a melhor célula que é a nossa família. Laboratório, é ali que eu preciso estar. Obrigada, Senhor, pela minha família. Por todos os que tu colocasse no meu caminho. É um trabalho desafiador, mas eu te sou grata. É desta forma que nós precisamos ir, com dificuldade, se batendo todo, mas essa é a nossa direção. Então, fazendo uma homenagem a Teresa de Jesus, que é a casa espírita da onde eu venho, que é no Cobrasol, o lar dos velhinhos de Zuma, vocês devem conhecer, já ouviram falar. Eu venho de lá. E lá nós temos o Centro Espírita Teresa de Jesus, dentro do pátio do asilo, né? Teresa de Jesus foi uma freira que fundou 69 conventos na Itália, na Europa, para ser mais exata. Então, um dia, um amigo chegou para mim e disse assim: Adri, eu trouxe essa mensagem para ti. Eu disse: para mim? Aham. Ele foi à Espanha e ele trouxe, eu tenho dentro da minha carteira, é desse tamanho, ó. Ele trouxe, assim, uma mensagem de Teresa de Jesus. E ele nem sabia que eu trabalhava no Centro Espírita Teresa de Jesus. Eu nunca falei isso para ele. Todo mundo sabe que eu trabalho no Lar dos Velhinhos de Zuma, mas Teresa de Jesus também. Aí a mensagem dizia assim, ela era uma madre superiora, né? Então a mensagem diz assim, e nós temos lá no centro: nada te turbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não passa. A paciência, por fim, tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, pois só Deus basta. Santa Teresa de Ávila. Não é linda? Então, ela foi uma das mulheres mais fantásticas do mundo. Uma mulher, naquele tempo, construindo 69 conventos na Europa. Sofreu muito, muito, mas ela conseguiu. Nós vamos conseguir, todos nós, porque só Deus nos basta. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Levem para os seus lares a certeza de que não estão só. Deus está conosco em todos os momentos. Esta é a certeza que nós
devemos ter nas alegrias das nossas vidas e nas tristezas da nossa vida. Sorriam. É difícil, mas nós vamos conseguir. Que Jesus os abençoe. Muito bom o convite a todos com essa parábola, que é realmente a parábola que mostra todo ser terreno revestido